abrir a agenda de conteúdo da 6ª edição do Congresso Security Leaders, nós convidamos ao palco o coronel José Ricardo Camelo. Muito bem-vindo, coronel. O coronel José Ricardo Camelo é chefe da Divisão de Doutrina, Mobilização e Inovação do CDCiber. O coronel Camelo atua há 20 anos em segurança da informação e foi um dos especialistas que elaboraram o projeto estratégico de defesa cibernético no Exército. Com a palavra, coronel Camelo. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia a todos. Em primeiro lugar, a piadinha de sempre para quem já me conhece, né? Eu sempre começo os seminários com essa piada, mas o pior é que ela é necessária e pertinente, porque pode dar problema de comunicação depois. O meu sobrenome é Camelo, animal do deserto mesmo, tá? Então, a comunicação comigo é pelo e-mail, camelo@cdciber, e às vezes tem gente que filtra, né, automaticamente, né? Não, Camelo, não vou ofender o cara, não. Aí coloca Camilo, Campelo. Já fui apresentado em eventos como Coronel Carmelo, Camelô, e por aí vai, né? Então, é Camelo mesmo, tá? A primeira coisa. Bom, segundo, eu agradeço a organização do evento, essa honra de poder fazer essa abertura. Agradeço em nome do meu comandante, o general Carvalho, e do Exército Brasileiro. Isso é além de uma honra, é um dever nosso, porque, como bem disse a Graça, a questão da segurança, ela precisa ser quase que macerada, né? Voltarmos o tempo todo e aprendemos e reaprendemos e multiplicarmos isso, porque é algo necessário. E cada segundo que passa, isso se torna mais pertinente, porque cada vez mais dependemos da tecnologia e, infelizmente, né, mas inerente ao uso dela, temos também perigos com os quais a gente tem que conviver e se prevenir. Muito bem, pessoal. Nos foi encomendado falar sobre os grandes eventos, como um exemplo, um case que ilustra a aplicação da segurança cibernética e é um case importante, ou cases, né, importantes de serem explorados, porque tem servido como catalisadores para a segurança cibernética no Brasil, para que ela amadureça de uma maneira mais rápida. E realmente tem sido muito importante para todos, não só para as Forças Armadas. Eu inicio um apontador, deixa eu... Esse aqui, né? Está aqui. Bom, eu inicio com esse slide, essa apresentação. As apresentações institucionais sempre iniciam com esse slide, e essas fotos são bastante simbólicas para a gente, e a principal ênfase que é dada aí é a questão dos recursos humanos. A gente sabe que, falando de cibernética, a coisa é fundamentada em tecnologia, em processos, mas no âmago das coisas, o ser humano bem conscientizado e capacitado, ele é essencial, senão o resultado é justamente o oposto. Então, uma coisa que a gente valoriza muito, tem trabalhado muito no Exército, quebrando até alguns paradigmas internos, é justamente motivar o nosso pessoal desde as academias, desde as escolas secundárias, para trabalhar nessa área. Então, nós temos aqui, ilustrando isso, um torneio interno numa das nossas escolas. Opa, essa aqui tinha sido já um ataque aqui. E em que temos estudantes do Instituto Militar de Engenharia, de onde eu sou egresso, né, o pessoal da Engenharia Militar, e mais cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, num torneio interno para adestramento de cibernética. Aqui, temos algumas fotos de eventos reais, né, da Copa das Confederações, Rio+20, adestramentos militares, Copa do Mundo, uma versão reduzida aqui da nossa parte de parcerias e um projeto que a gente vem levando aqui até para descobrir talentos nos colégios militares, que a gente chama de Projeto Fera. Então, é um trabalho que a gente tem desenvolvido para que não se reduza a questão da defesa e segurança cibernética uma questão absolutamente militar, mas que se expanda, porque com essa sinergia a gente acredita firmemente que os resultados vão ser mais significativos e
vão agregar realmente valor em todos os sentidos. Muito bem. Nosso tema aqui, eu fiz uma pequena modificação, não só a segurança cibernética, mas a defesa cibernética também, para os grandes eventos, já que, entre aspas, o negócio do Ministério da Defesa é defesa, ok? Então, eu não vou torturá-los com conceitos, com sutilezas de diferenças, mas a gente encara com uma certa diferença os conceitos, porque o defesa está associado com a necessidade, se for o caso, de reação para defender a soberania nacional. Então, quando se trata de cibernética nas Forças Armadas, é uma extensão da nossa obrigação constitucional, não é só mais... não é porque alguém gostou de cibernética e está trabalhando com esse tema, não, a questão não é essa, é uma obrigação constitucional, além da questão da segurança, que não se vive sem ela, né? Então, por isso, eu modifiquei um pouquinho aí a temática, só para fazer essa contextualização. Bom, eu vou seguir esses passos, né? A introdução já estou fazendo, falar um pouquinho do cenário, aí sim, a parte principal aqui, que são os grandes eventos, o legado disso, e a gente faz um fechamento breve aí com algumas palavras-chave. Muito bem. Primeira coisa, mais uma vez, eu não vou torturá-los com normas, não é isso, mas uma coisa que também precisa ficar clara, que todas as ações do Exército, eu digo Exército porque ele é a força líder que coordena no Ministério da Defesa a segurança e defesa cibernética, ok? Mas isso vale para as três forças e, obviamente, para o Ministério da Defesa. Tudo é pautado pela legalidade e pela constitucionalidade. Então, como eu falei antes, né, a cibernética é uma extensão do nosso papel constitucional. Então, ela é o centro de tudo. E a gente faz questão disso, porque é aquela história, né, que aparece nos filmes, ou então em algumas teorias da conspiração, né? O milico é aquele cara que some com o cientista, que mata o monstro, que não sei o quê, que esconde o disco voador, etc., etc., que xereta a vida dos outros. Esses são estigmas que precisam ser superados, porque, falando de Brasil, né, não vou nem falar de mundo, né? Eu estou de farda, mas isso não me faz diferente. Eu sou brasileiro e um dos nossos lemas é Brasil acima de tudo. E não a qualquer preço, mas dentro da legalidade e alinhado com a nossa Constituição. Okay? Então, nós temos todo um arcabouço documental, que começa, obviamente, pela nossa Constituição, vai pela Política Nacional de Defesa, o Livro Branco de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, que foi um passo importantíssimo, reconhecendo o setor cibernético, né? Tudo que lida com cibernética no âmbito da defesa a gente chama de setor cibernético, definido aqui na Estratégia Nacional de Defesa, assim como os outros setores estratégicos, espacial e nuclear. A publicação recente, né, sobre segurança da informação, a estratégia no âmbito da Administração Pública Federal, afinal de contas, o Ministério da Defesa é um dos órgãos da administração pública, e os documentos internos. Opa, houve uma desformatação aqui, peço desculpas, da doutrina militar à política cibernética de defesa, a doutrina militar de defesa cibernética e as condições operacionais, que disciplinam o uso da cibernética como mais um instrumento para a defesa da soberania nacional. Bom, cenário cibernético. O cenário cibernético, gente, isso aí vem da literatura de vários especialistas, inclusive internacionais, fazendo algumas categorias, ou elegendo algumas categorias principais para nos preocuparmos com cibernética. Aí falamos aí, negação de serviço, isso se chama. Beleza. O mais óbvio de todos, né, é o crime cibernético. Conta alguns autores aí que já está movendo mais dinheiro do que droga. Eu tenho realmente dificuldade de pensar isso, mas é incrível. A espionagem, os escândalos recentes dispensam comentários a esse respeito, né? Não só a questão de espionagem de Estado, mas também industrial. Como a Graça mencionou agora há pouco, né, a questão terrorista cresce de importância e de preocupação, é algo que a gente não pode perder de vista. Embora a coisa aparentemente esteja mais concentrada
em recrutamento via internet. Bom, esses caras aqui, né, também o ativismo hacker é muito famoso, né, eles jogam nas 11, né, às vezes a favor, às vezes contra, né, às vezes a gente tem até dificuldade de entendê-los, mas realmente é um personagem importante. E a questão da guerra, né, que embora, né, numa perspectiva um pouco diferente do que a Graça abordou aqui, não aquela guerra silenciosa do dia a dia, né, mas falo de, como estou falando como representante das Forças Armadas, como o negócio, né, que a gente, como diz a canção do Exército, a guerra só nos causa dor, né, a paz nós procuramos com fervor. Então, não queremos isso, mas temos que estar preparados. Então, é um dos cenários possíveis, embora o histórico recente não mostre com muita clareza uma guerra explicitamente levada entre países no âmbito cibernético. Temos alguns capítulos dramáticos, né, negados oficialmente, mas ali entre Rússia e Geórgia, um case muito famoso, né, a Geórgia foi apagada antes que os blindados cruzassem a fronteira. Então, bombardeios dentro da Síria, né, com radares que foram cegados, o vírus do Stuxnet, né, que é uma arma sofisticadíssima. Então, são coisas que nos fazem pensar que isso aqui já há muito tempo deixou de ser um tema de duro de matar quatro, é algo realmente real, e que a gente não pode fechar os olhos para isso. Muito bem, só relembrando, relembrando não, né, mas relembrando para alguns que já conhecem, a missão do centro, ele se baseia em dois verbos, que é coordenar e integrar. E é só ali que acontece? Me recomendaram que eu ficasse mais voltado para a câmera, às vezes eu esqueço, né, e estou voltado para cá, mas, bom, daqui a pouco ele volta. Coordenar e integrar as atividades no âmbito do Ministério da Defesa, tá, gente? Com a legislação amparando. E, episodicamente, a gente participa também de eventos que extrapolam as portas, falando metaforicamente, da defesa, para também coordenar a segurança, como é o caso do centro da nossa palestra, que são os grandes eventos. Assim, um comentário adicional aqui, que o verbo coordenar, ele está muito baseado em estabelecer estratégias gerais e específicas com os nossos parceiros, para, em determinadas operações, atingirmos os nossos objetivos. Por exemplo, em grandes eventos, em geral, trabalhamos como, majoritariamente, mas não unicamente, como um grupo de CSIRTs, para lidar com os eventos de segurança e tratá-los. É uma das estratégias. E com parceiros específicos, por exemplo, Polícia Federal, eu converso sobre crime que eu detecto. Com a Agência Brasileira de Inteligência, com informações relativas ao sistema de inteligência. Com os times de segurança, incidentes computacionais, e por aí vai. E o integrar a gente encara como a agregação de valor que a gente faz com as nossas próprias potencialidades, em particular, mantendo um sistema de consciência situacional a respeito da operação, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, mais uma vez, o nosso papel constitucional é a soberania, agregar valor à soberania da nação, né, para garanti-la e, em episódios específicos, quando ordenado pela Presidência da República, a garantia da lei e da ordem. E a gente vem trabalhando forte nisso, né, em operações reais, relativos à garantia da lei e da ordem, proteção das fronteiras, grandes eventos, operações de adestramento no nível do Ministério da Defesa, e por aí vai. Ou seja, já há muito tempo deixamos de viver de PowerPoint e vivemos num mundo bastante real do virtual, né? Ou seja, estamos efetivamente, nós que eu digo, a área cibernética, agregando valor à área de combate. Muito bem, chegamos aí. Eu vou ter que pedir desculpa ao público, mas toda hora eu vou olhar aqui para trás, que é para onde está sendo transmitido. Por conta da tela estar desaparecendo. Então, gente, temos aí essa sequência de grandes eventos,
Temos aqui o primeiro lugar Rio+20, em 2012, a Copa das Confederações, em 2013, também em 2013 a Jornada Mundial da Juventude, em 2014 a Copa do Mundo, esse aqui a gente não gosta muito de falar, né? E provavelmente o mais complexo deles, que será, ou serão os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. Muito bem. Esse slide é um slide muito importante aqui dessa nossa apresentação. É uma espécie de nota promissória que eu vou assinar com vocês e vamos testar um pouquinho como que eu vou conseguir pagar essa promissória no final da apresentação, né? Ou seja, eu vou traçar aqui uma referência no que diz respeito ao aprendizado, já que eu estou falando para uma plateia especializada de gestores de segurança ou que trabalham nesta área. Afinal de contas, o que eu posso minimamente, nesses poucos minutos que estamos conversando aqui, agregar de valor ou trazer de relevante no que diz respeito ao nosso dia a dia de segurança da informação. Então, vamos lá. Essas referências que eu vou colocar aqui eu chamei de elementos centrais da estratégia para grandes eventos, que, obviamente, ela tem sido moldada nos últimos 3 anos, né, de 2012 para cá, até um pouquinho antes, com a preparação para Rio+20, a partir de 2011, e ela está sintetizada aí, né? Obviamente que, com o passar do tempo, ela foi sendo evoluída. Mas, em primeiro lugar, aquele já era, né? Em primeiro lugar, a questão da atuação colaborativa. A atuação colaborativa, pessoal, é uma das pedras preciosas mais importantes que nós temos para efetivar a segurança cibernética. E temos aqui, eu coloquei 3 subitens, né, quais sejam a união das competências técnicas e legais, compartilhamento de informações, aplicação conjunta de boas práticas de segurança. Então, o que acontece? Um dos nossos principais aprendizados no que diz respeito a grandes eventos, e podemos estender a ideia, generalizar um pouco a ideia para segurança de um modo global, é que a atuação colaborativa ela é essencial. A disparidade entre defesa e ataque, ou proteção e ataque, é muito grande. Se um atacante tiver competência técnica e motivação para atacar uma determinada rede, principalmente uma rede grande, como, por exemplo, a rede do Exército, ou de qualquer força armada, ou de grandes corporações, como muitos representantes estão aqui, é relativamente simples. Isso não é questão de ser Brasil. Isso, se você faz a mesma coisa nos Estados Unidos, vamos já colocar uma referência bem alta, né? O país mais adiantado e cujo gap tecnológico para os outros, mesmo para o bloco europeu, ou os outros países, é muito grande. Estados Unidos. Se houver motivação, principalmente em redes grandes, para achar algum tipo de furo, é relativamente fácil achar. É relativamente fácil. Porque a combinação de vários ativos de segurança, vários tipos de rede, legado, essa palavra, então, é terrível, legado que muitas vezes os gestores de TI ou gestores de segurança têm que conviver, abrem vulnerabilidades muito difíceis de lidar. E, às vezes, tem gestor aí que pode estar sentado numa montanha de ouro, botando a última palavra em tecnologia, todo tipo, mas, às vezes, aquele maldito legadinho ali tem uma janelinha que é trivial de entrar. Então, é muito importante que a questão colaborativa entre atenuando isso. Gosto muito de falar para os meus alunos, olha, nunca briguem entre vocês, mantenham grupos de conversação depois que vocês se formarem. Um vai ajudar o outro, porque um vai saber o bizu de alguma coisa, um vai ter vivido uma determinada experiência, e vocês vão compartilhar e crescer juntos. Né? Um vai ter uma determinada competência mais específica que o outro vai ser especializado numa determinada tecnologia, o outro em determinado tipo de ação, defesa ativa, outro segurança, etc. E vocês vão se complementar. E, às vezes, alguém fica rico e pode contratar os outros também, né? Então, nunca pode esquecer esse tipo de coisa. Então, em termos de institucionais, uma coisa que o CDCiber
aprendeu muito claramente desde o início que sem ação colaborativa a gente não sai nem do zero. Não sai do zero. Não sai. Então, para nós é de ouro ter parceria com os principais times de tratamento de incidentes do Brasil, começando pelo CERT-BR e pelo CETIRGOV na presidência. É de ouro termos parceria com a Polícia Federal para a questão legal da competência policial que ela tem, com a Agência Brasileira de Inteligência, porque a competência dela é na parte de inteligência, com as empresas privadas, com a academia, com os cientistas. Então, isso para nós é muito, muito importante. Então, ação colaborativa, união entre competências técnicas e legais, compartilhamento de informações. Se você ficar aqui, né, o personagem do Senhor dos Anéis, o Gollum, né, rodando a sua informação, né, na sua frente e dizendo "my precious" o tempo todo, pode ser que você consiga algum tipo de vantagem com isso, mas normalmente em segurança pode parecer até um paradoxo, isso prejudica demais a sua gestão. Isso é outra coisa que a gente tem ensaiado muito e enfrentado muitas barreiras, até com próprios parceiros, mas que a gente vem vencendo ultimamente, porque ela é essencial. Não estou falando de informação crítica e absolutamente interna, não estou falando disso, mas relativa a eventos de segurança, que devem ser compartilhados, que é uma das ideias-chave quando foram criados os CSIRTs pelo mundo. A aplicação de conjunto de boas práticas, a coisa mais elementar de todas, mas muitas vezes a gente percebe que nem o elementar está sendo aplicado. Atuação preventiva, baseada, mais uma vez, em boas práticas, com ênfase em gestão de riscos. Isso a gente tem descoberto também, ou melhor, tem confirmado cada vez mais a essencialidade desse tipo de procedimento. Como mitigar riscos e como colocá-los em fila para poder administrá-los. Pesquisa e análise do espaço cibernético, ou seja, acompanhamento dos acontecimentos no espaço cibernético. Pesquisa e análise é um pouco de eufemismo aqui, proposital, mas é o acompanhamento das fontes abertas para justamente entender e, às vezes, ser proativo no que diz respeito aos eventos do espaço cibernético e poder apoiar a decisão e conseguir estruturar um ambiente de consciência situacional, em que a administração ou gestão da segurança central realmente tenha subsídio suficiente para lidar com as questões de segurança de forma oportuna. Gerir eventos de segurança aplicando os métodos de CSIRT, né? Então, esse já é uma área relativamente antiga, né, consagrada em termos de metodologia, que não pode ser desperdiçada. Há poucos anos, o governo federal, por intermédio de normas editadas pelo Departamento de Segurança da Informação e Comunicações da Presidência, passou a impor que os órgãos da administração pública federal implementassem seus CSIRTs internamente. Isso, houve muito choro e ranger de dente, porque isso era muito especializado, talvez fosse muito exagerado, mas já era uma visão extremamente pertinente de quão é necessário esse tipo de fator para gerir a segurança e quanto realmente ele é útil. E, no nosso caso aqui, grandes eventos, presença física nos locais dos eventos. Já vou explicar, vou fazer um pequeno suspense com relação a essa história de presença física. Parece também exagerado, afinal de contas estamos falando de um mundo virtual cada vez mais conectado, por que presença física? Tem um fator subjetivo aí que a gente tem descoberto e confirmado cada vez mais, que é também imprescindível para a segurança. Já falamos nele. E que tem sido não só uma descoberta, entre aspas, do nosso trabalho no Ministério da Defesa, mas é um item que vem sendo confirmado e debatido fortemente em nível internacional. Nós participamos em vários fóruns internacionais e esse evento, esse fator, que eu estou fazendo um pequeno suspense, ele é extremamente debatido, né, no IGF 2015, que ocorreu na semana passada em João Pessoa. Trabalhamos muito nesse tema e é extremamente pertinente. Muito bem. Vamos lá, alguns highlights dos grandes eventos. Rio+20 foi a primeira operação, e lá a gente teve o processo de parcerias e estratégias recém-formados e colocados à prova. Formalmente, o CDCiber foi criado em 2012,
A Rio+20 foi em 2012. Foi nosso batismo de fogo. É bem verdade que o elemento central de maior relevância na Rio+20 é um dos nossos parceiros, é o SERPRO. Foi ele que realmente aguentou a pancada, porque os ativos principais da Rio+20 estavam na sua estrutura física, mas nós estávamos compondo a constelação de proteção do evento, justamente tentando trabalhar como um CECIRT de coordenação, uma parte do CDCiber trabalhando como CECIRT de coordenação. E, para isso, começamos a estabelecer as parcerias e, como tudo que começa, era difícil até entender o nosso papel, o que a gente agregava de valor, se a gente não estava superpondo com outras instituições, e as coisas tiveram muita dificuldade, justamente por aquele fator que eu fiz o suspense anteriormente. Deixa eu adiantar um pouco o filme, se chama Confiança. Então, a questão institucional, porque, embora confiança seja o domínio subjetivo, né, e entre pessoas, também a gente pode fazer uma analogia disso entre instituições. E, muitas vezes, isso não acontece, e, às vezes, é difícil, como se ficou demonstrado, às vezes, até em alguns eventos duros na Rio+20, como a coisa era necessária ainda amadurecer. Aí, às vezes, salvava a história porque o coronel Camelo conhecia alguém no CETIGOV, o coronel Valier, que era o comandante do destacamento, conhecia alguém no CERT, e por aí ia, e alguns telefonemas, tal, o contato pessoal acabava complementando aquilo que era necessário institucionalmente. Cadê? Foi a quantidade de ataques, era o planeta inteiro atacando a estrutura da Rio+20, em particular a estrutura do SERPRO. Realmente eles foram bastante heróicos e provaram que estão entre as equipes, ou talvez a equipe de mais maturidade em termos de segurança dentro do governo. Então, eles passaram na prova e aguentaram uma quantidade imensa. Teve ataques de negação de serviço, né, desses nossos amigos aqui, que duraram, às vezes, se eu não me engano, teve episódios de 3, 4 dias seguidos, com percentuais acima do que as máquinas tinham sido estressadas, já se pensando em percentuais bem altos de ataque, assim, mais de 50%. Foi barra pesada. E a gente não tinha amparo legislativo para enquadrar esses ataques, né? A tal da Lei Caroline Dickmann, 12737, se eu não me engano, ainda não tinha saído, ela saiu no final desse ano, 2012. Não dá para ver direito, mas aqui a foto da equipe, né, das 3 Forças Armadas, Polícia Federal, ABIN e empresas privadas que nos apoiavam. Aqui alguns eventos com a visita do Ministro da Defesa, com os treinamentos. Copa das Confederações. Beleza. Agora a gente já tinha recebido o batismo de fogo. Agora, vamos nos preparar para esses ataques da melhor forma possível, vamos amadurecer as parcerias, vamos aprimorar as metodologias, vamos configurar de uma maneira mais afinada os produtos tecnológicos, né? A preparação foi forte, mas, vocês lembram muito bem, né? O país virou de cabeça para baixo. Né? Começou aqui em São Paulo com a questão do protesto contra as passagens e ganhou um corpo tão grande, tão impressionante e poucas vezes visto aqui no país. Então, isso nos surpreendeu fortemente, não só nós, como praticamente todas as agências governamentais, e tivemos que nos realinhar para justamente poder apoiar, o pessoal que apoiava na segurança do pessoal na rua, pessoal que eu digo cidadão mesmo, né? Porque uma coisa eram os protestos pacíficos, que dentro da democracia são normais, muitas vezes necessários para que o país amadureça, né? E vá para frente. Fantástico isso. Mas vocês sabem muito bem coisas terríveis que aconteceram. Então, houve a necessidade de acompanhar tudo que havia em fonte aberta para prevenir, às vezes até tirar de risco algumas situações, até de policiais que tinham fotos suas publicadas, suas
credenciais, seus dados pessoais expostos, seus endereços, ou então fotos de treinamento, depois foto deles na rua, observando as manifestações, como fazer armas caseiras, como se defender contra gás, como provocar policiais para provocar tumulto, para conseguir escândalo, coisas assim inacreditáveis, e que a gente procurou o máximo possível apoiar a área de segurança pública para justamente proteger a população que queria fazer o protesto correto e democrático. Aí já tivemos o enquadramento legal disponível. Aí aconteceu uma coisa muito interessante. Muitos dos senhores e senhoras devem ter visto no YouTube um vídeo muito curioso dos nossos amigos aqui, em que apareceu um deles com a voz distorcida e tudo mais, falando o seguinte, aliás, um pequeno, deixa eu rebobinar aqui a fita, usando uma terminologia antiga. Antes de começar a Copa, uma das coisas que um dos nossos parceiros mais importantes, a Polícia Federal, numa reunião de coordenação, nos disse foi o seguinte: já identificamos algumas pessoas físicas, vamos visitá-los, vamos tentar provocar o efeito educativo. E a conversa vai ser o seguinte: vamos chamar os pais, se forem menores de idade, ou os próprios, para tomar um cafezinho e tal, e dizer algo do tipo: olha, sabemos o que vocês fizeram, agora é crime, está tipificado, se a gente voltar aqui, vai ser por razões legais mais desagradáveis para vocês, ok? Bom dia, boa tarde, até logo. E entre a Copa das Confederações e a Copa do Mundo aparece um vídeo do Anonymous dizendo: alguns irmãos foram visitados ameaçados, mas nós não vamos desistir, nós somos não sei o quê, papapá, papapá. Deve estar lá ainda, se vocês tiverem curiosidade, não deve ser difícil de achar. Então, houve um efeito educativo, né? Curiosamente, os ataques hacktivistas diminuíram, embora um outro lado sinistro surgiu, que foi justamente o apoio às manifestações de rua com sites sofisticados, que na linguagem militar poderiam ser classificados como sites de comando e controle, dizendo onde está a polícia, em que posições ela está se deslocando, onde há manifestações, onde é a polícia, entre aspas, amiga, onde é a polícia mais hostil, onde é a mobilização, onde é o alvo, e coisas... algumas batalhas campais ocorreram, vocês lembram bem, inclusive com coisas estourando perto de infraestruturas críticas, como o laboratório de material nuclear lá na Universidade de Minas Gerais, de Juiz de Fora, acho que era Juiz de Fora, ou era acho que era Belo Horizonte, não está me ocorrendo agora. Então, não era qualquer coisa. Não dava para simplesmente, são protestos legítimos, não era bem assim, não era só isso. Então, esse foi outro, a gente pensou que a gente tinha sido batizado com fogo, aí veio esse aqui com o quê? Com brasa, sei lá o quê, com lava. Isso aí foi uma continuação bastante, e rendeu muitos aprendizados. Bom, aí veio o Papa Francisco, né? E parece que trouxe Papai do Céu junto, né? Porque passaram-se apenas 2 semanas da Copa das Confederações e o país ficou bem mais tranquilo, né? Não houve tanta problemas como havia uma expectativa de que até por uma questão religiosa poderia termos problemas mais sérios, mas isso não se confirmou, o que foi bastante interessante. Tivemos problemas com o site da Cúria e tudo mais, algumas coisas foram houve eventos de segurança, mas não com as consequências ou com os desdobramentos que ocorreram na Copa do Mundo, na Copa das Confederações. Este evento, a missa campal, que até foi declarada a área de garantia da lei e da ordem, nos preocupou bastante, né? A princípio pode parecer a questão física, é lógico, né? O efeito que o militar chama de efeito cinético, mas até inspirado 2 semanas antes, 3, na questão da mobilização das manifestações, aqui poderiam ocorrer tragédias facilmente, né? Estatísticas oficiais falavam de que 3 milhões, me perdoem, às vezes
os números se misturam, porque são muitas coisas, né? Mas extraoficiais, 5 milhões, umas coisas assim, realmente muito preocupantes. Não aconteceu nada nesse sentido, ainda bem, e passamos por mais essa prova. Bom, Copa do Mundo, né? Estávamos bem mais amadurecidos, as parcerias com os nossos colaboradores bem mais amadurecidas ou em amadurecimento, e já calcados em uma série de lições aprendidas de 3 outros eventos. Então, isso nos proporcionou e com um arcabouço legislativo que nos apoiava, isso nos deu mais tranquilidade para lidar com a Copa do Mundo, e realmente ela foi relativamente calma, exceto por alguns eventos específicos. Um deles poderia até ter se transformado numa grande tragédia, né? Uma brincadeira extremamente irresponsável, né? Que foi o hackeamento de um Twitter institucional, de uma empresa, de uma agência de segurança nossa, meia hora antes de Brasil e Chile, dizendo que havia uma bomba no estádio. Então, isso foi retuitado algumas milhares de vezes, e eu não sei se foi o jeitão irônico brasileiro, que não deu muita bola e tal. Não houve, aliás, corre-corre ou coisa assim, mas eu me lembro, eu estava de subcomandante nessa operação, eu estava de comandante na Copa das Confederações. Mas era um final de semana, eu estava no comando, porque o comandante estava repousando, estava almoçando nessa hora, e veio meu oficial de inteligência invadindo o rancho. Coronel, assina essa divulgação aqui, que a gente tem que sair, divulgar isso agora para o pessoal e acionar o contra-terror, não sei o que está acontecendo. Esse Twitter é institucional, nós sabemos, nós o conhecemos, e está divulgando que tem uma bomba no estádio. E já falta meia hora para começar o jogo. Foi coxinha de frango para o espaço, né? E corre-corre, etc. O general coordenador de contra-terrorismo chamando, os generais do Ministério da Defesa, a gente acionando a nossa parceria na Polícia Federal e não sei mais onde. Comprovamos em alguns minutos que era uma conta realmente legítima, mas que tinha sido atacada. E aí foram feitas as providências para que aquele Twitter fosse cancelado. A retuitagem já era tarde, mas, graças ao bom Deus, né, embora não seja exatamente uma declaração técnica correta, né, mas vamos lá, então vamos agradecer de qualquer maneira, não houve uma tragédia, mas poderia ter havido. E outra oportunidade foi um ministério nosso que foi atacado com phishing, um phishing sofisticado que produziu uma tela interna e que, em consequência, foram vazadas informações oficiais, inclusive sigilosas. Isso fez com que a gente reunisse um gabinete de crise, né, entre Presidência da República, Ministério da Defesa, Polícia Federal, SERPRO e a Agência Brasileira de Inteligência, para lidarmos com a situação. Como mitigar e como prevenir outras para frente. Isso foi de um aprendizado bastante significativo para a gente. No dia aqui do 7-1, né, a gente pensou que aí o mundo ia cair, né, mas engraçado que a nossa curva de ataque até diminuiu. Parece até que a atividade hacker também baixou a moral nesse momento aqui. Acho que não acreditou, todo mundo ficou tão perplexo que até mesmo a questão de ataques classificados como OP-COPA, né, que era uma nomenclatura que eles usavam, teve uma significativa queda. Foi interessante isso. Muito bem. Agora, gente, eu vou tentar pagar aquela duplicata. Muito bem. Trabalho colaborativo. Sim, aí eu não falei da Olimpíada, porque eu falei do que a gente vivenciou, ok? Mas, então, recordando, eu não tenho como projetar os dois agora, mas cada um bate aquela que eu falei antes no que diz respeito às escolhas da estratégia. O que a gente percebeu? Trabalho colaborativo não é importante. Não é importante. Ele é essencial, ele é muito importante. Ele é primordial, ele é qualquer coisa que vocês achem no dicionário que transmita a ideia de extremamente importante. Ok? Então, essa é uma lição aprendida que vai desde
técnico de segurança júnior com seus colegas até as instituições. Não é à toa que países tecnologicamente muito avançados, né, em outras áreas, com gaps gigantescos para o Brasil, vêm aqui, entre aspas, humildemente, propor parceria, porque nem eles dão conta. Isso aí é uma coisa muito importante de se prestar atenção. A prevenção com ênfase em riscos é primordial, vem na frente de tudo, no entanto, só é efetiva ser aplicada à estrutura definitiva. Isso aqui é meio óbvio, né? Mas é importante. Às vezes a gente aprende isso do pior jeito. Órgão público, dificuldade de comprar, só vai montar a estrutura na última hora ou nas últimas semanas. Eu não consigo fazer análise de risco em ativos de rede se ele não é o ativo que vai ser utilizado, na configuração que vai ser utilizado, dentro da rede que vai ser utilizado. Não adianta eu pegar um similar ou até um idêntico em outra rede e fazer um exame de riscos ali. É a mesma coisa que eu pegar, como diz um empresário de uma das empresas parceiras do centro, pegar irmãos gêmeos e eu vou operar o irmão A, mas eu faço exames no irmão B. Não adianta, não é isso, não funciona. Então, essa era uma coisa que a gente trabalhava muito e tinha dificuldade. Consciência situacional efetiva aumenta a capacidade de percepção de ameaças, um pouco de proatividade, então, aumenta a rapidez de reação, então, se a crise já se instituir, e diminui o tempo de recuperação. Então, gerir a informação ela é essencial. Isso desde a época das cavernas, mas mais do que nunca, num mundo que a informação vem aos tsunamis, e a gente precisa saber filtrar. A atuação como CECIRT facilita a interação dos times de segurança, já é um protocolo consagrado há décadas. É bom não reinventar a roda. Isso é de extrema importância, prestar atenção. Presença física acelera o processo de confiança. Quantas vezes o centro teve de extrema dificuldade por ainda não ter estabelecido um processo de confiança com a outra instituição? Isso foi muito significativo. E, como eu falei, em fóruns internacionais, isso é muito, muito, muito repetido. A estratégia se baseia em práticas conhecidas de segurança da informação e comunicações. No entanto, sua aplicação e aprimoramento permanecem muito desafiadoras, ou seja, é uma boa notícia e uma má notícia. Né? A má notícia é porque, poxa vida, coronel, estava pensando que você ia apresentar o ovo de Colombo aí para resolver todos os males. Está falando que a gente tem que fazer o que já era conhecido, talvez até há décadas. Só que muita gente não faz o dever de casa ou não consegue dar conta de aprimorar esse dever de casa. Porque segurança incomoda, é complexa. Bom, eu já recebi um Ctrl+Alt+Del aqui da organização, mas já estou acabando. As Olimpíadas, gente, será a nossa 5ª operação, provavelmente é o maior desafio. Será baseado nas nossas lições aprendidas, olha lá, boas práticas, processos, estratégias. Relação de confiança, a gente conta que estejam no máximo do seu estabelecimento. E outra coisa, gente, nunca esqueço, a confiança, a gente sabe disso nos nossos relacionamentos pessoais. A confiança, ela demora anos para ser estabelecida, ou então, vamos esquecer a métrica aí de anos, mas muito tempo. Mas ela se destrói em instantes. Nunca esqueçam isso. Onde é que eu estou? Sim, na capacitação do pessoal. O pessoal da área é extremamente motivado por capacitação. Isso aí não pode esquecer quem tem o poder de decisão. Um dos meus colegas me ligou esses dias, ele saiu por conta de uma fase mais difícil de capacitação que nós passamos, e eu contei tudo que estava acontecendo no setor cibernético, ele me interrompeu no telefonema e falou, puxa vida, isso segura a gente. Assim como tivemos outros exemplos que passaram em concurso, capitães, jovens, assim, para ganhar dobro, triplo, e não foram embora porque estavam estimulados para trabalhar com a área. E no aprimoramento dos métodos de personalização da tecnologia, não esquecendo a tecnologia, mas ela vem como consequência disso tudo. Então, o legado, lições aprendidas,
Temos aí como consequência a catalisação do amadurecimento do país para lidar com a segurança e a defesa cibernética, elevação do nível técnico dos profissionais de segurança, prover referências concretas da necessidade de manter e aperfeiçoar parcerias entre agências de segurança e fomentar o desenvolvimento nacional de ciência e tecnologia, indústria e da indústria no campo cibernético. Já está acontecendo. A Estratégia Nacional de Defesa já tem desdobramentos oficiais no Ministério da Ciência e Tecnologia. Já disparamos projetos com eles. Isso é extremamente motivante. E palavras-chave, conclusão aqui, né? Atuação colaborativa, gestão de riscos, confiança, consciência situacional, gestão de incidentes de rede, boas práticas de segurança, recursos humanos capacitados. Bom, fotos aí da nossa preparação, sempre conjunta, vocês veem várias cores aqui, né? O azul da aeronáutica, o branco da marinha, ou o cinza, muitas vezes dependendo do uniforme, o verde ou o caque do exército, e os civis também, trabalhando conjuntamente, porque é um dever de todos. E nossa figura símbolo aqui, que cada palestra que a gente dá ela é um pouquinho maior, que é a nossa atuação colaborativa, que é provavelmente a nossa joia mais preciosa. Muito bem, gente. Agora, depois você me cobra a indenização aí dos minutinhos que eu comi aqui. Então, fechamos. Eu espero que, embora eu não tenha mostrado nenhuma pedra de Roseta ou um ovo de Colombo, eu tenha, que eu digo, não estou falando o José Ricardo, né, mas o representante aqui do Ministério da Defesa, tenha passado alguma coisa minimamente útil no que diz respeito ao que a gente vem aprendendo com os grandes eventos. Claro que isso aqui é um retrato 3x4 do nosso trabalho, se não for 2x2, por conta da necessidade de sintetizarmos para passarmos aqui para vocês, mas eu espero que tenha sido útil. Bom, eu vou estar disponível, eu sou um crachá ambulante, né? Vocês vão me localizar facilmente aí pelo evento, vocês podem me tirar dúvidas e tal. Tem gente louquinha para falar do negócio da invasão do Exército, né? Aquela coisa, né? Já, todo mundo vem, e aí, coronel? Vamos ter um painel sobre invasão aí. Aí eu venho com aquela máxima, né? Não posso me pronunciar, tá? Mas, bom, fique à vontade para perguntar o que for possível, claro, eu respondo, se estiver dentro da minha competência, do meu conhecimento, e a gente está aqui para isso, representando as Forças Armadas, é o braço armado da sociedade, mas para proteger e preservar a nossa soberania, e é um povo só, ok? Então, isso se aplica à cibernética.